Hoje quero falar sobre Ana. Estava lendo a palavra. Sabe quando você chora depois de ler a palavra? O que a vida de alguém obediente a Deus pode gerar em uma nação inteira. Talvez você subestime a obediência que você tem tido a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, não faça isso, porque a sua obediência, você que nos ouve também pela internet, sua obediência não vai mudar só a sua vida, a sua obediência vai mudar uma geração inteira, sua obediência vai afetar a sociedade, a sua obediência vai deixar um legado para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, a sua obediência vai mudar a sua vizinhança, a sua obediência vai mudar um bairro inteiro, a sua obediência pode mudar uma nação inteira. Se você concorda, pega a colherada, dá glória a Deus, porque hoje o culto vai ser forte e pentecostal, em nome de Jesus. Tinha uma mulher na Bíblia que era estéril, e nós temos que lembrar o momento que essa mulher é estéril. É um momento onde poligamia é praticada no Oriente Médio. Nós estamos falando de uma cultura no Oriente Médio. Até hoje, em alguns países do Oriente Médio, a poligamia é aceita como ok, mas nessa época não era só aceita, era o regime principal de casamento. Todos os homens tinham mais de uma mulher. Aliás, Salomão chegou a ter 700 mulheres. Haja sabedoria. E como diz minha filha Alice, Pix, crédito, pédito, haja crédito, haja, porque gente, não é por nada, eu tive um filho homem mais velho, né, e eu tenho uma filha mulher, não é porque vocês querem gastar, irmãos, eu vou sair na defesa de vocês, é que vocês precisam, claro que precisam. O homem, uma cueca, tem a roupa íntima, a mulher precisa da calcinha e do sutiã, 2 vezes. Um homem vai se arrumar para um casamento, coloca um terno e uma gravata. A mulher precisa de um vestido, um negócio que vai por baixo da meia calça, do sapato, combinando. A bijuteria, ou a joia, né? daqui. A maquiagem, o cabelo. O homem lavou o rosto, fez a barba, o giletão, já era. A mulher é mais cara. Imagine o quanto Salomão tinha que ser rico para ter 700 mulheres. Então nessa época, um homem tinha mais de uma mulher, e era ok. Não é mais ok hoje, tá, irmãos? Se você está aqui no Ocidente, no ano de 2025, com 2 ou 3, está errado, irmão. Converte-se nessa noite, muda de caminho, seja fiel à monogamia, que é o regime de Jesus instituiu, aleluia! Da esterilidade, ela gerou um profeta, mas esse profeta não foi qualquer profeta, porque tem profetas e profetas. Esse cara, ele mudou a história de um povo e de uma nação. E vamos falar sobre Ana. E quem conhece a Bíblia sabe que ela foi mãe de quem? Samuel. E a gente canta: Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Desde pequenininho Samuel tinha experiências com Deus, ele ouvia a voz de Deus. Samuel foi quem estabeleceu o rei Saul, porque o povo estava cansado dos juízes e queria um rei, pediu a Deus um rei, Deus deu um rei conforme o coração do povo, Saul. Mas Samuel também foi quem destituiu a unção de Saul e ungiu Davi, o novo rei, o rei segundo o coração de Deus. Samuel foi importante na história para representar uma mudança de estado, de governo de juízes para governo monárquico. Samuel foi importante para repreender sacerdotes que andavam em pecado. Samuel repreendeu o próprio sacerdote, que ele foi criado na casa. Por quê? Porque este homem chamado Eli, o sacerdote, tinha 2 filhos folgados, que comiam das ofertas do altar, ao invés de deixarem para o templo. Até hoje tem sacerdote folgado, que vê na igreja uma oportunidade de enriquecimento ilícito, e que acha que igreja vai de pai para filho, que é algo hereditário, quando igreja é de pai para filhos. E todo aquele que o Senhor chamar, escolher, apontar e ungir, pode ser chamado filho de Deus, vocacionado ao sacerdócio.
A uns ele estabeleceu apóstolos, outros profetas, evangelistas, mestres, pastores. Isso não diz respeito à linhagem de sangue. Amo muito meus 2 filhos, mas eles só serão pastores se Deus os chamou para ser pastores, porque filho de pastor não é pastorzinho. Agora, se eles forem, o Senhor vai provar, vai aprovar e vai levantar, e amém por isso, estamos juntos, mas não são obrigados a ser, não tem obrigatoriedade de herança eclesiástica, de pai para filho. Sabe, irmãos, se nós não entendermos o poder que Samuel tinha, nós não vamos entender o poder da mãe de Samuel. Essa mulher que dividia a atenção de Eucana, seu marido, com outra mulher chamada Penina, e Penina era má, perversa, chata, e Penina tinha filhos, e Penina ficava se esnobando para Ana. Eucana me deu filhos, você não tem nenhum, querendo estabelecer nela um padrão de comparação, de inveja. Mas Ana decidiu ser crente e obediente a Deus, e por isso de estéril ela gerou um profeta. Nós não sabemos dos filhos de Penina, mas nós sabemos do filho de Ana, porque o filho da obediência faz mais barulho do que os filhos da vaidade. Por gentileza, acelera comigo. Ana tinha algumas características proféticas, e ninguém nunca prega Ana como uma mulher profética. Então hoje eu vou estabelecer: Ana profetiza nessa noite. Então, quando ela tinha problemas na alma por não poder gerar, ela tinha uma dor de ser uma pessoa menosprezada na sociedade, na família. Ela gerou um novo tempo através da sua intercessão. Ana, ela não foi apenas mãe de Samuel, ela tinha um espírito profético tão forte que ela gerou uma nova estação em Israel. Ela não era só mãe de Samuel, ela era mãe de Israel. Foi por causa de Ana ter gerado Samuel que Israel não padeceu na mão de juízes, nem de um rei que depois perdeu a unção, Saul. Mas ela teve aquele que estabeleceu a cidade santa, Jerusalém, Davi, que também é da linhagem de Jesus. Ana foi tão forte profeticamente que participou da mudança de estação do povo de Deus. Todas as vezes que nós obedecemos a Deus, no momento em que estamos obedecendo, não nos divertimos tanto, não é tão legal, não é tão prazeroso, não é tão confortável, não é tão lucrativo. Nós perdemos para poder obedecer a Deus. Ana foi conhecida como uma louca pelo próprio profeta Eli. Um dia ela estava orando, estou contando a história, mas tudo isso está em 1 Samuel capítulo 1 e 1 Samuel capítulo 2, a base da palavra dessa noite. E eu vou destacar alguns versículos, depois nós vamos ler o capítulo 2 inteiro. Ana foi entendida por Eli como uma mulher bêbada, como se ela não fizesse terapia e não precisasse, e ela precisasse se entorpecer com bebidas alcoólicas para se esquecer que ela não podia gerar. Ana ia para o templo do Senhor, todos os dias, entregar as suas dores em oração. Sabe de uma coisa, irmãos? Nós só vamos gerar os frutos de Deus através da nossa obediência silenciosa. Nós só vamos gerar os frutos de Deus através da nossa constância no templo do Senhor. Ana era constante, ela estava ali todos os dias orando. Em vez de reagir à provocação de Penina, ela entregava a alma dela na oração. Ela ia para o templo todos os dias orar. Mas um dia a alma dela estava muito amargurada. A palavra de Deus diz que quando o nosso desejo demora muito para ser cumprido, nosso coração adoece. Mas quando nós temos resposta de Deus, isso nos gera vida. Quantas vezes você está aqui, fez o voto de 7 semanas, da outra pulseira, fez mais 7 semanas, parece que nada está acontecendo em seu favor, você começa a ficar com o coração entristecido.
Eu te digo, a solução para isso é fazer mais um voto, é continuar orando, é continuar clamando, é continuar persistindo. Ana tem esse exemplo para nos dar. Ela não vai para inveja, ela não vai para comparação, ela não se torna uma pessoa indolente com o seu esposo. Não, ela pega a amargura dela e começa a derramar em lágrimas, em orações, em clamores, em súplicas. Deus conhece o nosso coração. Antes da palavra chegar à boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Todas as vezes que você se posiciona para orar a respeito de um assunto que há muito tempo você luta, pode ter certeza que Deus já sabe o que você vai orar. E Ele já está ali, recolhendo as suas lágrimas, recolhendo as suas orações. E Ele está doido para ver as suas orações respondidas. E Ele é o primeiro que vai trabalhar para que elas sejam. Mas Deus não trabalha fora de tempo e nem fora de ordem. Não é de qualquer jeito nem de qualquer maneira. Primeiro Ele testa a nossa constância, a nossa oração. Primeiro Ele testa o nosso caráter. Ele testa se nós vamos ser aqueles que vão ser como a Damares, cantora, que diz: sabor de mel, a minha vitória tem sabor de mel. E você que me viu passar pela prova e não me ajudou, vai se arrepender. Não, Ele testa primeiro se o nosso coração é bondoso, perdoador, não dado a vingança, justo, para então nos confiar as suas obras e propósitos maravilhosos. A oração de Ana tem características proféticas, mesmo que silenciosas. Ana teve discernimento espiritual no meio de um caos que a sua vida estava. Olha que a palavra de Deus diz em 1 Samuel 1, do 6 ao 10: porque o Senhor tinha deixado Ana estéril. Quem que deixou Ana estéril? Foi o diabo? Quem foi? Quem foi que permitiu esse barulho aqui do lado? Responda, é o diabo. Não, o diabo, para agir na sua vida, precisa da autorização do Senhor. Isso muda tudo a respeito da nossa perspectiva, porque a gente para de culpar o diabo e começa a agradecer a Deus por aquilo que Ele tem permitido, que está nos tornando mais fortes, mais resilientes, mais jejuadores, mais oradores, mais crentes, mais pacientes, mais longânimos. Eu disse isso no domingo. Se nós vencemos agosto e aprendemos um novo nível de perdão, não tenha dúvidas que vão te ofender em um nível maior neste próximo mês, porque você já está apto a perdoar o imperdoável até então. A vida de um crente não é uma vida de direitos, é uma vida de rendição. A vida de um crente não é uma vida de poderes, mas do poder de Deus se manifestar na nossa fraqueza. A vida de um crente não está nos títulos que ganhamos, mas nas patentes que perdemos, para que o Senhor Jesus ganhe toda a honra, toda a glória e todo louvor. A vida de um crente não está sobre as suas metas estabelecidas e cumpridas, mas sobre os propósitos de Deus estabelecidos na terra através da sua vida. A glória é dele, a honra é dele, o objetivo é dele, tudo vai para ele, volta para ele. E quando aprendemos a viver assim, somos completamente felizes, plenos, porque nós não somos depósitos de nada, nós somos canal. Nós somos canal. Um dia alguém me perguntou assim: pastor, nossa, como você prega assim convicto? Irmão, glória a Deus. Tem dias que eu tenho vontade de chorar, não de pregar. Tem dias que meu coração está partido. Tem dias que eu estou preocupado. Há dias em que eu penso muito sobre o futuro. Mas todos esses dias eu abri mão do que eu queria pensar, do que eu queria desejar, do que eu queria fazer para obedecer a Deus. Então Ele me tornou um canal útil para que outras vidas fossem abençoadas com intrepidez e coragem. Nem todo dia a gente tem vontade de fazer as coisas, mas a vida de um crente não é sobre suas vontades, é sobre o quanto ele consegue dobrar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Estão comigo? E não sei porquê, tem uma alegria nisso. Deus permite que a gente fique alegre depois de abrir mão da nossa vontade. Eu não sei porquê, perder para Deus dá lucro. Eu não entendo também como doar faz a gente ter mais. Eu também não entendo essa matemática, mas eu obedeço, porque Ele é meu Pai. Ele disse, eu faço. A rival a provocava insistentemente, só para te irritar. E a Ana sempre subia à casa do Senhor. Tinha dias que ela chorava e não comia. Por que ela não comia? Porque ela jejuava. Porque quando a gente está contrito de coração, a gente não tem nem vontade de comer. A comida perde a graça.
nosso coração está partido, a gente não vê mais graça na comida. A boa mesa faz sentido quando tem boas companhias, não é verdade? Comer sozinho todo dia, eu me lembro quando eu morava sozinho, eu morei 6 meses sozinho no seminário, porque depois Deus me deu um amigo, né? O Marvin, que também dividia apartamento comigo, mas eu morei 6 meses sozinho no seminário, e antes de me casar eu morei 6 meses em Recife sozinho. Irmãos, eu tinha uma cafeteria italiana, essas mocas, acordava, fazia um café, não tinha nem vontade de fazer um ovo, um pão, não, tomava um café preto e ia me dar fome umas 4 horas da tarde, porque não tinha graça para mim sentar na mesa e tomar café da manhã. Por que, pastor? Porque não tinha companhia. Ah, mas hoje, irmãos, oh meu Deus, até no jejum é céu na terra lá em casa, porque eu acordo, tem uma vitamininha, tem um cafezinho, tem um pratinho, um coraçãozinho, tem um negocinho amarrado. É a companhia, é a amizade, é a fraternidade. Ana não tinha vontade de comer, ela só tinha vontade de orar. E Eucana perguntava: mas Ana, eu não sou um marido melhor para você do que eu sou para Eucana? E de fato, Penina, Eucana, ele estava o tempo inteiro tentando agradar a Ana. Ele estava o tempo inteiro compensando a dor de Ana, sabe? E ele perguntava: por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Mas certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Um dia eu li num livro sobre oração que as nossas lágrimas são orações líquidas. Quantas vezes não temos coragem de falar, mas enquanto nós estamos na presença de Deus chorando, estas lágrimas se transformam em sementes proféticas, orações silenciosas, orações emudecidas pela dor da nossa alma, mas que de fato estão sendo recebidas por Deus como uma semente daquilo que um dia Ele vai transformar em júbilo e alegria, porque aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Seus lábios se moviam, mas ninguém conseguia ouvir sua voz. E Eli, então o sacerdote, não entendeu a sua oração. Ele chega para ela e diz: Ana, você está bêbada. E ela diz: você não está sabendo de nada da minha vida, não é sobre isso. Ana foi usada por Deus para romper com o padrão religioso da época, porque quando as pessoas iam para o templo orar, elas precisavam fazer orações altas e repetitivas, para que as pessoas vissem que elas estavam cumprindo o ritual. Quando Deus chama você para um novo tempo, Ele quebra através de você um padrão que não lhe agrada mais, e isso vai lhe custar tudo, inclusive não ser compreendido pelas pessoas que mais antes você respeitava. A oração dela começa a gerar um movimento profético. Samuel não é só um homem, Samuel não é só um bebê, Samuel é uma promessa de Deus para livrar o povo de Israel do desgoverno, da vulnerabilidade. Próximo. Ana teve visão e fez um voto profético. A palavra de Deus diz no versículo 11 do capítulo 1 de 1 Samuel: e ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e se te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, se me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, o seu cabelo e sua barba nunca serão cortadas. Sabe por que nós temos vivido uma geração fraca em ver os sinais de Deus? Porque a nossa geração tem pouca coragem de se comprometer com votos ousados diante de Deus. A vida de alguém que é crente de verdade só funciona de maneira profética, ver o futuro pela fé e agir no presente com ousadia. Vamos repetir? A vida de um crente de verdade só funciona em ver o futuro pela fé e agir no presente com ousadia. Eu me lembro do decreto
da médica doutora Terezinha, bambambam ginecologista, lá em Recife. Sua esposa, se engravidar, vai levar pelo menos 7 anos com muito tratamento e umas 3 cirurgias. Boca maldita, eu disse, está cancelado na autoridade do nome de Jesus. Tawana tinha o sonho de ser mãe. Tawana casou comigo, já queria engravidar no outro mês. Eu falei, não amor, espera um pouquinho, vamos curtir o casamento, calma lá. Todos os bebês da igreja iam para o colo da Tawana, quando a gente namorava. Era uma coisa impressionante, ela tinha imã, sabe? Grudava as crianças aqui. Quando a doutora Terezinha disse isso, o mundo da Tawana acabou. Nós estávamos no carro, lembro que a gente entrou no estacionamento do carro do hospital. Ela disse assim, aqui Deus, eu aceito a tua vontade. Eu falei, isso não é a vontade de Deus não, minha filha, isso é a boca maldita de uma médica incrédula. Não recebe isso não, minha filha. Ela disse, mas tem, você viu meus exames, você viu a ressonância, você viu que eu isso, você viu que eu aquilo. O médico dos médicos não disse isso para mim não. Então, vejam. Então, ela tinha receitado um remédio que não tinha aqui no Brasil em preço popular, só tinha nos Estados Unidos. Eu tinha 2 passagens, eu falei, vamos para os Estados Unidos, eu vou tirar férias, vamos para os Estados Unidos, eu vou lá só para comprar o remédio. Eu vou comprar 6 meses de tratamento desse remédio. Mas eu fui estratégico. Eu fui para uma cidade que tinha uma igreja que era conhecida com dom de cura. Olha o poder da igreja, me fez sair do Brasil, pegar um avião e ir para a cidade onde tinha uma farmácia nos Estados Unidos, mas onde ficava uma igreja, que as coisas aconteciam. Que assim seja, Farol, que as pessoas peguem avião para vir aqui ouvir a palavra de Deus, que muda, que transforma, que converte, que restaura a história, que cura os enfermos, que traz unção de milionários sobre essa casa, que as pessoas venham para cá buscando o poder de Deus. Eu me lembro que nós descemos na Califórnia, eu nunca tinha ido para a Califórnia, nós descemos na Califórnia, aluguei um carro, viajamos mais 3 horas de carro. E era um sábado de manhã, nós viajamos de sexta para sábado. E quando chegamos sábado de manhã, ela falou assim, que hotel gostoso, vamos então curtir hoje. Eu falei assim, amor, nós vamos fazer o caminho da igreja, porque amanhã nós vamos no culto, e Deus vai fazer alguma coisa amanhã no culto. Então nós fomos para o caminho da igreja, antes de ir para a farmácia. Eu já estava em solo americano, já tinha um monte de farmácia que eu podia comprar o remédio. Eu disse, nós vamos para a igreja. E quando chegamos na igreja no sábado, sabe quando você vai para testar o caminho? Na época não tinha o Waze. Isso faz quase 12 anos, não tinha Waze. Eu lembro que eu fiquei pirangando, economizando, não aluguei o carro com GPS, porque era muito caro, e eu ficava lá perdido, às vezes entrando no Google, olhando os maps, não tinha Waze. Eu falei, vamos fazer o caminho da igreja, e chegamos na igreja, bendito seja o nome do Senhor, Bethel Church. Quando eu vi aquela igreja assim, escrito Bethel, eu falei assim, aleluia, chegamos no corredor da igreja, tinha um café maravilhoso, eu já fui beber um café, e aí tinha uma xícara, e estava escrito assim, avivamento no copo. Eu falei, é verdade, Deus e café é essencial para a gente ser avivado. Quem sentir no coração pode me dar um café hoje. E quando o Tawana passou pelo corredor assim, nós íamos entrar no auditório, a igreja não era um conceito aberto assim, era o auditório separado da cafeteria e tudo mais, e nós entramos no auditório, estava tendo uma reunião de oração. Eu falei, está tendo uma reunião de oração. Do nada veio uma mulher do canto assim, que a gente nem viu, ela, pá, barriga da Tawana. O Senhor hoje te cura da esterilidade causada pela endometriose profunda. E eu já estava xaramanaia, orando em línguas, aleluia, glória a Deus, papapá, Tawana chorando. E aí vem um homem, né, racional, fala assim, Deus curou, mas é melhor a gente comprar o remédio, já está aqui, né? Compramos o remédio, apesar dela estar curada. Compramos o remédio, ela começou a tomar o remédio, começou a realmente se sentir bem, o remédio fazia muito bem. Deu 1 mês de tratamento, nós fomos para a praia, curtir um final de semana. Irmãos, pastor, casado, 29 anos, ficou virgem. Você imagina o que era um final de semana com a minha mulher casada. Era avivamento no céu e na terra, não tem pecado nisso. Glória a Deus. Eu senti que naquele dia ela estava grávida.
Daqui a pouco ela começa a passar mal com lanche de presunto. Eu falei, isso não é presunto não, minha filha, tem alguma coisinha aí dentro. Fui orar, Deus me deu que era menino, me deu o nome do menino, o salmo que seria o salmo da vida dele. Falou que ele ia tocar piano, por isso que eu fico postando ele tocando piano. Falou que ele ia ser um profeta na geração. Deu um mês. Então, Ana, Dengo, eu acho que tem alguma coisa estranha. Meu ciclo não veio. Eu falei assim, eu sei, Deus já me falou. É menino, vai chamar Davi, é um profeta. Ela falou assim, não acredito. Eu falei assim, tão de brincadeira, obrigado. Uma salva de palmas para esse time. Só isso aqui, obrigado. Meu Deus, é assim. É por isso, irmãos, que eu vou ficar mais pregando aqui de quarta do que qualquer outra igreja, em nome de Jesus. Irmãos, eu me lembro que Itaúna foi fazer o teste. Eu falei, nem precisa, pretinha, você está grávida. Ela falou assim, eu não acredito. E aí ela quis fazer surpresa para mim. É difícil fazer surpresa para profeta, irmãos. Aí acordamos sábado de manhã. Ela assim, eu tenho uma novidade para você. Eu falei assim, eu já sei, você está grávida. E ela trouxe o testezinho que a gente guardou até hoje. Hoje o Davi a tarde inteira me ajudou aqui a lavar ali o lado da igreja. Ele é um profeta que corre para lá e para cá, rompe o tendão, joga bola, cai do brinquedão. É um menino ativo, cheio do Espírito Santo. Tem impressões proféticas desde pequeno. Já viajou mais de 8 países com a gente em conferências proféticas. Já recebeu milhares de orações e profecias. E o plano do Senhor se cumprirá por causa de uma oração. Uma oração. Deus pode mudar a sua vida hoje, meu irmão. Você não veio na quarta com frufru, quarta com mimimi, a quarta com não pode falar isso, eu não quero ouvir aquilo. Não, você veio na quarta que resolve sua vida. Eu tenho convicção disso. Eu tenho muita convicção disso. Que seu tamanho de problema é muito pequeno para Deus. Sabe o que a gente fez com o remédio? A gente doou o remédio para outras pessoas porque ele dava uma sensação de bem-estar. Foram 6 meses de tratamento que eu joguei no lixo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ana gerou um filho, não para si, ela fez um voto com Deus. Sabe por que nossa geração não experimenta o poder de Deus? Eu estava falando sobre isso. Porque nós somos muito mimizentos. Qualquer coisinha dói. Não dá para passar das 10, que a gente tem que estar dormindo para poder dormir às 8 horas da noite. Tem que passar o creminho antes de dormir. E a hora que acordar temos muita autopreservação. Tem horas, irmão, que tem que franzir a sobrancelha, chorar, lacrimejar, catarrar, deixar o papel higiênico do lado e ficar na presença do Senhor, até que Ele venha, até que sua alma seja curada dessa dor profunda, dessa preocupação que não vai embora, desse pecado que não te deixa, dessa prisão familiar que você precisa se livrar. Tem horas que a gente precisa simplesmente nos entregar, deixar a maquiagem borrar, deixar o cabelo bagunçar, deixar o travesseiro molhar. É só isso que a gente precisa fazer, se entregar por inteiro e dizer: Senhor, o Senhor é aquele que me cura, o Senhor é Jeová Rafá. Entra aqui nas minhas entranhas, entra na minha cabeça, liberta a minha mente. A oração dela se tornou uma resposta, porque ela não se importou de orar de um jeito diferente do que era o jeito da época. Ela não se importou de ficar esquisita diante do profeta. Ela não se importou com as provocações de Penina. Ela não se importou com a carência do marido, que queria que ela ficasse feliz mesmo não podendo gerar. Ela não estava feliz e ponto final. Ela não tem que fazer costume que está feliz. Ela tem que buscar quem pode resolver. E no caso, Eucana não conseguiria resolver o problema dela. Sabe qual é o nosso problema também de não experimentar milagres? Nós colocamos na outra pessoa a expectativa que só Deus pode suprir. Só Deus, irmãos. Eu amo muito cada um de vocês, mas eu não posso colocar minha expectativa em vocês. Vocês podem me amar muito, mas não podem colocar todas as expectativas em mim. Nós precisamos colocar as nossas expectativas em Deus. E Ele está aqui, o invisível que se torna real, a presença que não vemos, mas sentimos passar pelas cadeiras enquanto estamos sentados. É aquele todo-poderoso que não pode ser visto nesse corpo humano, mas que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todo o governo está debaixo do seu domínio. Não tem autoridade que Ele não estabeleceu.
Ana gerou mais do que um filho, ela gerou uma resposta para o povo de Israel. Deus encerrou a era de juízes e começou a era dos profetas através de Ana. Antigamente, antes de Ana gerar a Samuel, não era costume ter profetas, porque para reconhecer um profeta precisa ter um profeta. E como estava fraco de profeta, Eli era um sacerdote passivo, seus filhos eram malandros do templo, estava faltando profeta, e Ana tinha a resposta. O que você vê que está faltando nessa geração? Está faltando equilíbrio? Você é a resposta. Está faltando fé? Você é a resposta. Está faltando prosperidade? Você é a resposta. Está faltando emprego? Você é a resposta. Sua dor virou um portal profético. Olha que forte isso, gente. Quando a nossa dor se torna um portal profético. Quando a ferida que veio para matar o nosso coração se torna o antídoto para uma geração. Quando a nossa oração se torna simplesmente o que Deus estava esperando receber para responder, não a nós, mas a um povo. Não é sobre mim. Mal sabia eu, quando há 4 anos atrás, o Senhor nos convidou para algo que não poderíamos voltar atrás. Mal sabia eu as dores que isso ia gerar. Mas mal sabia eu também as respostas que traríamos. Dê para a glória, para Jesus mesmo. Começa a dar glória para Jesus. Sabe por que a gente ainda não teve resposta? Porque a gente está achando que é para a gente que Ele tem que responder. Não, é através da gente que Ele vai responder. Profético começa com discernimento. A Ana sabia que a batalha dela não era contra Penina, a batalha dela era para gerar profetas. Ana entendeu que a oração profética não depende de uma forma. Será que eu estou orando direito? Será que eu estou falando palavras bonitas? Não, não é sobre isso. É sobre o coração. É com que coração oramos, não as palavras que utilizamos. Ana entregou a promessa antes mesmo de receber. Tem um irmão nessa casa que um dia sonhou. Ele sonhou que ele doava milhões de reais para o Farol, e que esse dinheiro ajudava a gente a comprar, adquirir os imóveis da Farol. E ele era novo, convertido, e ele compartilhou com algumas pessoas. E as pessoas disseram assim: nossa, você quer dar milhões para uma igreja? É porque Deus sabia que o coração dele estava confiável para recursos. Porque quando Deus nos dá recursos, não é para as nossas necessidades. O subproduto é resolver as nossas necessidades, mas o propósito é resolver as necessidades de um povo. Sabe por que Deus só está te confiando o que você tem para pagar de conta? Porque seu coração ainda não está no ponto da generosidade, ao ponto de distribuir todo o excedente que Ele quer entregar através de você. Não somos depósitos, irmãos, somos canais. Quando Deus quer resolver o problema de um povo, Ele prepara um problema para um indivíduo que vai obedecer a Deus de maneira extravagante. Por meio da obediência de Moisés, o povo foi livre do Egito. Deus não queria libertar Moisés. Moisés estava muito bem no Egito, ele era um príncipe lá. Deus queria libertar 1 milhão de pessoas que estavam acorrentadas na escravidão. Quando Deus quis cuidar de preservar o povo da fome e manter o povo de Israel, Ele permitiu que aquele que tinha sido escolhido para isso
fosse vendido como escravo, levado para o Egito, treinado no governo de um faraó, para simplesmente salvar uma nação que inclusive tinha enxotado ele para fora. Ana entregou a promessa antes de tê-la, porque ela sabia que os profetas andam por fé. Ela era uma mulher profética. Ela não queria ter um filho para mostrar para Penina, ela queria ter um filho para gerar outros filhos espirituais, profetas. Se você hoje tornar o seu desejo no desejo de Deus, Ele vai realizar, e não vai demorar 10 dias, 10 meses, é hoje que Ele vai realizar. Próximo, fiquemos de pé na presença de Deus. Qual é a resposta? Qual é a petição que você entrega hoje? Pastor, eu sonho que o meu marido seja crente. É mesmo? Você não vai implicar quando ele ficar tão crente que não quiser sair da casa do Senhor, né? Porque talvez ainda tenha um coração muito ciumento aí. Você não vai implicar quando ele estiver ajudando outros homens a serem crentes, não, né? Ah, pastor, meu sonho é que eu e minha casa possamos servir ao Senhor. É mesmo? Depois que sua casa estiver tudo bem, tudo equilibrado, todo mundo crente, você não vai gastar todos os finais de semana no hotel fazenda, não, né? Você vai dar o primeiro dia para o Senhor, né? Não estou falando que de vez em quando você não pode ter férias, não. Não é isso que eu estou dizendo. Pode. Deixa eu dizer. Ah, pastor, eu preciso vencer essas minhas dívidas e crise financeira, é mesmo. O dono de todo ouro e de toda prata está aqui nessa noite. Mas você não vai ficar adorando o dinheiro, o carro importado, a casa do condomínio, os empregados que você vai ter, não, né? Você vai usar o dinheiro também para o seu bem-estar, porque não tem pecado nisso. Mas você vai saber pegar uma parte desse dinheiro e dar para o pobre, para o órfão, para a viúva, devolver o dízimo na casa do Senhor para que ela cresça. Você vai saber fazer isso, né? Pastor, eu sonho que meus filhos tenham ministério mesmo. Então quando começar os adolescentes de sábado, os jovens de sábado, você não vai reclamar que tem que trazer eles aqui não, né? Para aprenderem como serem crentes, né? Você vai trazer com alegria, para não ter que buscar eles nas baladas, né? Não é verdade? Pastor, eu sonho tanto que Deus me dê dons, é mesmo? E quando você for usado em dons de profecia, de revelação, de palavra de conhecimento, você não vai deixar o seu ego tão inflado e fazer as pessoas acharem que é você que tem o dom, né? E que você é apenas um canal, não é verdade? Percebem? Que tudo aquilo que Deus gera através de nós não é para nós, mas é para servir um povo. Olha como Ana orou logo depois da promessa cumprida. Ana orou assim: o Senhor Deus encheu o meu coração de alegria por causa do que Ele fez. Eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz porque Deus me ajudou. Irmãos, não é pecado rir não de quem riu de você. É pecado você querer o mal. Ninguém queria ter o mal. Mas de verdade, você vai andar de maneira digna diante daqueles que te humilharam, te maltrataram, te escorraçaram e quiseram o seu fim. Se você passar no teste, você não precisa nem se defender. Deus levanta quem quer que seja para defender você. E aquilo que as pessoas fazem no oculto, Ele revela no público. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele. 7 de setembro, não existe outro Deus além dele. E não há nenhum protetor como nosso Deus. Não fiquem contando vantagens, não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. O que antes estavam fartos, agora
se empregam para ganhar a comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz 7 filhos, porque depois de Samuel Deus deu mais 6 para ela. Mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar. Esse é o nosso Deus terrível e poderoso. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Faça os seus votos diante dEle nessa noite, farol. Comprometa-se em entregar o que Ele vai te pedir, mas saiba que você é um canal para o depósito da glória dEle passar por meio de você e atingir outras tantas pessoas. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos, rebaixa uns, eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Você que está ouvindo essa palavra pelo YouTube, Deus é quem tira os pobres da miséria. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus. O Senhor construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Diga isso para você mesmo: eu não vou vencer pela minha própria força. Eu não vou vencer pela minha própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos, e Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Ele dará poder ao seu rei e dará a vitória a esse rei que Ele escolheu. Esse é o nosso Deus. Eu só posso me render em adoração a Ti, ó Deus, e te dizer: bendito seja o Teu nome. Nós fazemos um altar de adoração ao Senhor e de entrega, antes mesmo do Senhor confiar em nós, pessoas, recursos, influência, poder, honra, autoridade, glória. Nós tributamos ao Deus de Israel toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aquele que faz do fraco forte, que torna o pobre rico, que tira da miséria e coloca sentado com príncipes, aquele que gera no ventre estéril, aquele que faz promessas antigas tornarem-se reais, aquele que era, que é e que há de vir, o que começou uma boa obra no meio da rua há 4 anos atrás e hoje torna essa casa um lugar de luz para essa cidade. Bendito seja Deus, bendito seja o seu Filho, bendito seja o Espírito Santo. A honra, a glória e o louvor sejam todos dados ao Cordeiro, ao Pai e ao Espírito Santo, aquele que governa o universo, o dono de toda a terra, o dono dessa casa, o dono das nossas vidas, o autor e consumador da nossa fé. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Enchendo, Senhor, essa casa. Vai preparando para esse final de semana tão profético que nós vamos viver. Começa a encher o Teu povo da Tua glória e da Tua presença. Vai tirando os estilhaços de guerra da última estação. Vai removendo e despedaçando o poder dos soldados que estavam fortes militando contra nós. Vai destruindo, Senhor, todo o arco, toda a flecha. Espírito de Deus, grande é o livramento sobre o povo dessa casa. Bendito é o Teu nome, o Deus que governa o universo e que nos concede governo aqui na terra, o Deus que despedaça a ambição e o orgulho, a autopiedade e comiseração, aquele que destrói os laços do diabo, aquele que entra nos lugares ocultos, torna a nossa vergonha em dupla honra. Exaltamos o Teu nome, ó Cordeiro de Deus.